Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade também que tenho de poder ministrar a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, usa também a minha vida como um canal para ministrar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Te agradeço, Espírito Santo de Deus, porque eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está junto da sua igreja, o Senhor faz morada em cada um daqueles que aqui estão. Por isso, Espírito Santo, que eu venha ministrar somente aquilo que o Senhor quiser, aquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Podeis tomar assento. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Pastor Ney e pastora Tamara hoje estão ausentes. Tamara teve uma indisposição, está com problema estomacal e teve que ir ao pronto-socorro. Como vocês podem perceber, pastores não são super deuses, né? Pastores também podem sofrer alguns ataques. Mas nós já declaramos que tudo cai por terra, no nome do Senhor Jesus, declaramos saúde divina sobre as nossas vidas e saúde divina sobre a vida de vocês também, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Tenho da parte de Deus uma palavra para ministrar nessa noite. Gostaria que você ficasse atento, porque muitas vezes qualquer distraçãozinha, você perde a única coisa, talvez, que o Senhor queria conversar contigo, que o Senhor queria conversar comigo. E o título desta noite, para quem gostaria de anotar, é O Nosso Deus Fala. Amém? O nosso Deus fala. Você pode talvez não perceber, mas o nosso Deus, Ele está falando desde o início desse culto, desde a abertura, desde a parte de dízimos e ofertas, da ceia, dos louvores que foram ministrados. Deus já estava falando. E nós precisamos ficar atentos a isto. O texto base que eu gostaria de ler está em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, um texto muito conhecido, mas um texto que merece a nossa meditação como o texto base desta noite. Diz assim a palavra de Deus: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Há muito tempo Deus falou pelos profetas, mas hoje a palavra de Deus diz que Deus fala através do Filho. Então eu quero trazer nesta noite um estudo a respeito que Deus fala e que nós precisamos aprender a ouvir o Senhor. Amados, o título é O Nosso Deus Fala. Existem alguns deuses que não falam. Prestem atenção, existem alguns deuses que não falam, mas o nosso Deus, Ele fala. E eu comecei lendo a palavra e mostrando que o nosso Deus, Ele fala. E nós precisamos aprender a ouvir Deus falar. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que diz: Deus não tem falado comigo. Se você é filho de Deus, Deus sempre está falando com você. Nós vamos olhar aqui, durante essa ministração, que existem algumas formas de Deus falar. Eu entendo, meus amados, que o nosso objetivo não é somente ministrar a palavra de Deus, é também nós recebermos e entendermos aquilo que o Senhor Deus está falando conosco. Amém, meus queridos? Antigamente Ele falava pelos profetas, agora Ele fala através do Filho. E a questão de Jesus, eu acabei de falar aqui na ceia, quando Jesus, Ele foi crucificado, o véu se rasgou de cima a embaixo
E agora, a partir deste momento, nós começamos a ter acesso diretamente com Deus, e você pode falar agora diretamente com o Senhor. E nós falamos e Deus ouve, mas Deus fala e muitas vezes nós não ouvimos. Como eu falei, existem inúmeras formas de Deus falar. Você vai perceber inúmeras formas de Deus falar. Nesta noite eu vou colocar apenas 3 tipos de formas, ensinar você 2 formas de Deus falar e uma outra um pouquinho diferente. Mas eu quero rapidamente aqui colocar as formas de Deus falar, só um pouco de algumas formas. Deus fala por visão. Você pode ver. Na palavra de Deus a gente vê visões. Deus fala então também por visão, por pregação. Deus fala através dos anjos. No Antigo Testamento falava muito através dos anjos, Aliás, o nascimento de Jesus foi proclamado também por anjos. Deus fala pelo Espírito Santo. Deus fala por sonhos. Muitos sonhos que existem são Deus falando com você. Deus fala através da Bíblia. Deus fala através de sinais. Deus fala através das adversidades. Muitas adversidades, muitas tribulações que muitas vezes o cristão passa, Deus está falando. E para encerrar que eu digo esse montante de coisas que Deus fala, existe muito mais. Se você já leu a palavra de Deus, você percebeu que um dia, de tanto o homem não perceber o quanto Deus falava, ele falou por uma jumenta. Procurem ler depois se você não sabe. Ele falou através de uma jumenta. Primeiro ponto que eu quero comentar: Deus fala através da sua palavra, a Bíblia. Certo? A palavra de Deus, essa Bíblia que muitas vezes nós temos aqui no aplicativo. Antigamente se usava muito a Bíblia em papel, o crente raiz ainda usa um pouquinho, Não sei se você sabe o que é o crente raiz, aquele crente lá do início que 3 coisas, só quero lembrar vocês, 3 coisas o crente raiz sempre tinha quando ele vinha para a igreja. Pensem, 3 coisas. A Ivone levantou ali a Bíblia, um lenço para chorar e um guarda-chuva se por acaso chovesse muito. Normalmente, o crente raiz, ele tinha essas 3 coisas. Dona Maria acaba de mostrar ali o lenço. Amados, hoje em dia nós não temos mais chorado na igreja. Às vezes a gente pensa que é proibido chorar, mas não é. Muitas vezes o Espírito Santo toca as nossas vidas e nós precisamos chorar. E daí você tem que estar correndo atrás de papelzinho. Lenço ainda existe. Se eu só abrir uma janela, deixa eu fechar esse negócio aqui. Deus fala através da sua palavra, que é a Bíblia. Eu quero ler 2 textos com você. O primeiro está em Mateus 4:4 e o segundo está em Salmo 119, 105, que diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando algo que estava escrito. Então ele leu algo do Antigo Testamento, porque era algo que Deus já havia falado. E ele diz que está escrito, não só de pão material, não só de pão físico vive o homem, mas de toda a palavra espiritual. Esta palavra que nós estamos falando agora procede também da boca de Deus, porque eu estou lendo a sua palavra. Você pode dizer: eu não escuto Deus falar, eu não ouço Deus falar. E o tema que eu estou colocando aqui é que o nosso Deus fala, e Deus, Ele está falando com você. Essa maneira que eu acabei de colocar aqui a respeito que Deus fala através da sua palavra, a Bíblia, talvez seja o item mais fácil, mais comum de Deus falar conosco. Só que nós precisamos ouvir o Senhor.
E para nós ouvirmos o Senhor através da sua palavra, através da Bíblia, é necessário que nós venhamos ler a palavra. Se nós não lermos a palavra, Deus não vai falar conosco, porque uma das formas de Deus falar conosco é através da leitura da palavra de Deus. Então nós precisamos ler a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Para isso precisamos ler e também ouvir a palavra. A palavra escrita dá para nós ouvirmos também. Muitas vezes nós conseguimos ouvir. Eu estive uns 8, 10 dias com um probleminha nas mãos, umas bolinhas aqui, e eu não podia folhear a Bíblia. O que eu fiz? Eu li a palavra, não podia, mas eu ouvi a palavra. Muitas vezes a gente dá desculpa, mas eu não tenho tempo para ler a palavra, ou talvez eu não tenho a Bíblia. Mas se você tiver um fone de ouvido e tiver um aplicativo que tem a Bíblia, você pode ouvir. Enquanto você está indo para o seu trabalho, você pode ouvir a palavra de Deus. Amém, meus queridos? A Bíblia, a palavra, estou no primeiro ponto, né, que Deus fala através da palavra que é a Bíblia. A Bíblia, ela não serve apenas para ouvir Deus falar. Veja o texto que eu vou ler. 2 Timóteo, capítulo 3, 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Então a palavra de Deus, ela não serve apenas para nós ouvirmos elas, ela serve também para outras coisas. Ela serve para ensino, repreensão, correção e instrução. Rapidamente eu quero trazer aqui o significado dessas 4 palavrinhas e talvez fazer uma aplicaçãozinha com o GPS. Por exemplo, o ensino. O que o ensino diz nessa palavra? O ensino mostra o caminho em que devo andar. Tem outro texto que diz: este é o caminho, andai nele. Então o ensino mostra o caminho que devo andar. O GPS, ele escolhe uma melhor rota. A repreensão, ela condena o erro e indica onde saímos do caminho. Amados, que interessante, né? Nós estamos lendo aqui 2 Timóteo 3,16, diz que toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E ela diz que a repreensão, ela condena o erro e indica onde nós saímos do caminho. Ou seja, uma perda de sinal do GPS. A correção mostra como nós voltarmos ao caminho. Correção mostra como voltarmos ao caminho correto, ou seja, uma correção de rota no GPS. E a instrução ensina como permanecer no caminho. Quando eu falo caminho, estou falando do caminho de Deus. Então a instrução, ela ensina como permanecer no caminho. Para isso nós precisamos nos focar na verdadeira palavra de Deus. E aqui eu digo que não dá para aplicar o GPS, porque no GPS ele pega os atalhos, mas na palavra de Deus nós não devemos e não podemos pegar atalhos, porque a palavra é única e verdadeira, ela tem um caminho e nós precisamos trilhar este caminho. Amém, meus queridos? Estão todos aí? Glória a Deus pela sua vida. Hebreus capítulo 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Deus fala comigo, Deus fala contigo. Todos ouvem? Não. Como eu falei, só ouvem aquele que lê na palavra, só ouvem aquele que lê a Bíblia, que traz discernimento. A Bíblia traz discernimento. Só ouve aquele que medita na palavra de Deus. Amém, meus queridos? Precisamos entender isso.
quero trazer aqui também 2 exemplos bíblicos de pessoas que ouviram Deus. Primeiro, Samuel, no Antigo Testamento, Samuel o menino. 1 Samuel capítulo 3, versículo 4, diz assim: então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. Veja, o Senhor, Ele chamou Samuel. Você tem que ler todo o contexto. É claro que no começo ele não estava percebendo que era Deus. Ele foi lá e falou com, ele era um menino ainda, falou com o sacerdote Eli, e Eli disse, deu instrução para ele, e ele falou, Samuel respondeu: eu estou aqui. Quando Deus fala, você consegue dizer eu estou aqui? Você ouve Deus falar? Paulo, ou Saulo, na sua conversão, em Atos capítulo 9, versículo 4 e 5, diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Deus fala, meus amados. Estou dando aqui vários exemplos pela palavra de Deus que Ele fala. Você tem ouvido Deus? Você tem questionado muitas vezes a Deus, dizendo que Ele não fala, mas Ele fala, e de várias formas, como eu falei, Ele fala. Ouvir Deus através da palavra, deixa eu te dizer algo, ouvir Deus através da palavra, não é pegar a Bíblia, abrir, colocar o dedo em cima e dizer: fala comigo, Deus. Não é. Às vezes ele até pode falar, às vezes ele até pode servir para as pessoas que ainda não são ímpias, e isso pode abrir ali numa palavra para aquela pessoa até se converter. Mas para nós cristãos que já caminhamos com eles, nós temos um plano de estudo. Nós precisamos ler a Bíblia de uma forma diferente, não colocar o dedo ali, abrir, colocar o dedo e Deus fala. Às vezes pode ter alguma coisa meia estranha ali fora do contexto. Amados, isso eu chamo de horóscopo gospel. Isso não é Deus falar. Deus fala comigo. Abro a Bíblia, coloco o dedo, e Ele diz boa noite, e você não faz mais nada. Ou aquele texto que esses dias o Gustavo colocou na tela: e todos foram para casa, né? Amados, não é assim. Amém? Nós precisamos, para ouvir a Deus, ter um tempo com Ele, um tempo de leitura e praticar aquilo que nós temos aprendido. Como Deus fala? O segundo item, através do Espírito Santo. Muito simples. Deus fala através do Espírito Santo. Deus fala através da sua palavra e Deus fala através do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu lhe disse. O Espírito Santo, Ele é o conselheiro. Ele veio no lugar de Jesus. E Ele veio ensinar tudo aquilo que nós precisamos. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é aquele que traz direção para as nossas vidas. Ele diz: e vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. É Jesus que está falando. Como que você vai lembrar tudo o que Jesus disse? Precisa ler, no mínimo, os evangelhos, para saber o que Jesus disse. Bem, meus queridos, lembrando que no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele vinha apenas em forma de visitação. O Espírito Santo
no Antigo Testamento ele não estava dentro do povo, ele vinha como visitação, vinha para algo específico e depois Deus tirava ele dali e ia para outras pessoas. Você pode ver o exemplo do rei Saul, o Espírito Santo esteve sobre a vida dele, depois o Espírito Santo saiu da vida dele quando ele cometeu alguns equívocos. Amém, meus queridos? Mas hoje nós temos Jesus Cristo, e por causa de Jesus Cristo nós somos uma nova criatura, e quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e entra dentro de nós, ele faz morada dentro de nós. Você só não tem o Espírito Santo como ele está morando dentro de você. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo para fazer as consultas. No Antigo Testamento não era assim. Eu quero ler um exemplo aqui do Antigo Testamento, talvez um pouquinho mais longo, mas só para você ter uma ideia, que diz assim, em Juízes capítulo 6, você deve conhecer toda a história, você precisa ler todo o contexto, mas Juízes capítulo 6, do 36 ao 39, diz assim: E Gideão disse a Deus: Quero saber se vais libertar de Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Deus ainda disse a Gideão, Gideão disse ainda para Deus: Não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer só mais um pedido, permita-me fazer mais um teste com a lã, desta vez faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite, somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Mas Deus havia prometido para Gideão que livraria o povo, mas como o Espírito Santo não fazia morada dentro dele, era normal naquela época fazer prova de Deus, provar Deus. Aqui ele provou Deus, ele disse: Deus, eu quero uma prova, eu coloco a lã ali na noite, e só vai molhar a lã e não vai molhar mais nada. E depois ele fez ao contrário, era normal isso. Só que hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós não precisamos mais fazer esses votos com Deus, fazer mais esses propósitos com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós, e é só nós consultarmos a Ele, que Ele mostra o caminho. Amém, meus queridos? Amém. É assim, né? Mas eu me entristeço muito quando eu vejo alguns cristãos fazendo o que se fazia no Antigo Testamento. Dizia, muitas vezes até pode dizer assim, né? Se tocar aquele louvor, então é Deus falando. Se o pastor me cumprimentar, é Deus falando. Se por acaso aquela pessoa vir de camisa preta, é Deus falando. Meus amados, não é assim. Tem pessoas que só vêm de camisa preta. Não dá. Não é assim. Nós não precisamos fazer esses votos, essas coisas com Deus. Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo, ele conversa com o nosso espírito. A carne conversa com a carne, mas o Espírito, ele conversa com o Espírito. Então não precisa mais botar a lãzinha, né, o novelinho lá fora para ver se é de Deus. Leia a palavra. Leia a palavra. Deus fala através da palavra. Deus fala através do Espírito Santo. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo, ele dá a direção certa e nunca vai contradizer a sua palavra.
Nunca vai contradizer a sua palavra. Cuidar, discernir a voz que nós estamos ouvindo. Ouvi esses dias um comentário de uma pessoa cristã, uma pessoa no meio cristã, que ela foi falar com o pastor dizendo: olha, eu vou me separar, porque Deus falou que eu preciso separar dessa pessoa, porque o meu ministério é com aquela outra mulher que ali está, ela é uma mulher de Deus, e Deus mandou eu me separar. Amados, isso não é o Espírito Santo falando. Não tem como. O nosso Pai, Ele não vai contradizer a sua palavra. 1 João capítulo 4, versículo 6 diz assim: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Isto é, um espírito de erro. Eu tive essa experiência de alguém chegar perto de mim, num grupo familiar, e pedir para orar para aquela outra pessoa ir namorar com ela. Mas só que aquela pessoa era casada. Ela pediu, na ignorância, por ela não entender, talvez, ela disse: você ora por mim? Eu disse: oro, mas o que você quer que eu ore? É porque eu queria namorar com aquele rapaz, mas ele é casado, coisa e tal. Amados, espírito de erro, não tem como. Precisamos ouvir o Espírito Santo. Muitas vezes quando as pessoas vêm comentar com a gente alguma coisa e dizem: ó, Deus falou. Se Deus falou, o que nós podemos fazer? Nada. Se acerte você com aquela pessoa e com Deus. Se você diz que Deus falou alguma coisa para você, né, você quer uma opinião, e diz assim: ó, Deus falou que é para eu fazer isso, é para eu sair de casa. Amados, se Deus falou, o que nós podemos dizer? A única coisa que nós podemos dizer é pegar a palavra e mostrar para Ele. Mas se ela já tomou essa atitude, não tem o que fazer. Muitas pessoas dizem que Deus pediu para sair da igreja. Muitas pessoas dizem que Deus pediu para ela não ir no culto. Não é Deus. Como eu li aqui, é o espírito do erro, porque Deus, Ele nunca vai contra a sua palavra. Nunca vai contra a sua palavra. Amém, meus queridos? O Espírito Santo, Ele fala através das palavras. Ele fala através da palavra de Deus também. Nós precisamos ouvir aquela voz íntima que está dentro de nós. O Espírito Santo, Ele fala com o nosso espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, no nosso espírito com o Espírito Santo é o lugar da comunhão com Deus, é o local onde o Espírito Santo se comunica conosco. Amém, meus queridos? A nossa alma é vontade, é emoções, mas o Espírito não. O Espírito é comunhão com Deus. Amém? Quem pode ouvir Deus? Terceiro tópico: quem pode ouvir Deus? Não querendo dizer que somente os cristãos possam ouvir Deus. É claro que aleatoriamente outras pessoas podem ouvir Deus, mas Deus fala muito e muito para os filhos. Veja o texto: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dela, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Esse terceiro tópico que eu coloquei é: quem pode ouvir Deus? Esse versículo, ele responde: os filhos de Deus, as ovelhinhas do Senhor Jesus. Elas podem ouvir Deus. Na realidade, elas só não podem como elas ouvem. O que precisa é aprender a ouvir e aprender a discernir quando é Deus falando. Jesus é o sumo pastor, e as ovelhas, elas seguem, elas ouvem a voz do pastor. Que voz você tem ouvido? Você ouve a voz do seu líder de grupo familiar? Você ouve
a voz do pastor que ministra na sua igreja, ou você ouve vozes e seguem vozes de outros pastores que você nem conhece? Aqui o texto é bem claro, ele diz: mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhece a voz do estranho. Nós precisamos reconhecer, né, a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus? Quem? Os filhos. Amado, você é filho de Deus, então você é guiado pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Embora muitas vezes nós não ouvimos e fizemos algumas coisas que não deveriam. Mas se nós prestarmos atenção, se a partir deste dia que você está ouvindo essa palavra, você souber que o Espírito Santo lhe guia, você vai demorar um pouquinho mais para tomar alguma atitude, você vai ouvir melhor aquilo que o Espírito Santo quer falar, amém? Então, se os filhos, presta atenção aqui, se os filhos ouvem Deus, então nós precisamos nos tornar filhos, amém? Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não é filho de Deus, quando nós acabarmos de ministrar, vai ter uma oportunidade de nós nos tornarmos filhos de Deus. Porque infelizmente eu tenho uma notícia ruim para dizer: nem todos são filhos de Deus. Alguns são criaturas, outros são filhos. Filhos são aqueles que aceitam o Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Outra condição para a gente ouvir Deus, uma condição muito interessante. Existem muitas correntes, muitas teologias a respeito disso, mas uma das condições, né, uma outra condição para ouvir Deus é nascer de novo. Amém? Nascer de novo. João capítulo 3, do 3 ao 5 diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. 4, perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Até agora eu falei que Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do Espírito Santo. E para que nós venhamos a ouvir Deus, nós precisamos nos tornar filhos. E também precisamos, quando nós nos tornamos filhos, nós precisamos nascer de novo. É importante entender que o que é produzido quando nós nos convertemos não é um novo corpo e também não é uma nova alma, é um novo espírito. Por isso que muitas vezes nós aceitamos Jesus e continuamos caminhando por alguns tempos, fazendo ainda algumas coisinhas que nós fazíamos no passado. Por quê? Porque a renovação que veio, o nascimento que veio, foi dentro do nosso espírito. O teu corpo, a tua alma, ela continua ali, trabalhando, fazendo algumas coisas que fazia antigamente, mas com a caminhada, você vai se entregando, você vai entrando nesse processo de santificação. Amém, meus queridos? Então, nós precisamos entender que o que nasce de novo é o nosso espírito. Nós nascemos um novo espírito para um novo reino. Nicodemos aqui, ele não entendeu. Ele achava que teria que entrar na barriga da mãe. Você leu o texto, né? Como que pode
eu velho entrar na barriga da minha mãe de novo? E pior ainda, ele já era velho, Nicodemos, e por ele ser velho, ele já não tinha mais mãe. Como que ia entrar? O que o texto diz é que nós precisamos nascer de novo no Espírito, começar a entender as coisas de Deus, começar a caminhar para um novo reino. É isso que nós precisamos. Sobre o novo nascimento, só queria lembrar que nós somos espírito, alma e corpo. Numa outra oportunidade, a gente fala um pouco mais a respeito disso, mas o corpo lida com o mundo físico, né? Satanás usa corpo para se manifestar, a alma lida com as questões da mente, né? Da vontade, das emoções, e o espírito lida com a essência divina. Amém, meus queridos? Por isso, a importância de nós nascermos de novo. Amados, agora que nós nascemos de novo, que nós fomos chamados para viver no Espírito, que nós já somos filhos, nós podemos ouvir Deus falar, podemos ouvir Deus falar através da Bíblia, podemos ouvir Deus falar através do Espírito Santo. Ouça, você está sendo tocado pelo Espírito Santo, você está ouvindo Deus falar, embora muitas vezes você ache que não, mas Deus está falando com você aqui nessa noite. Deus está falando. Eu garanto isso. Como que eu posso garantir isso? Porque eu estou ministrando a palavra, eu estou lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela diz que Deus fala. Amém? Precisamos entender isso. Quando eu entendo aquilo que eu era, criatura, e o que sou agora, filho, eu posso ouvir melhor Deus falar comigo. Amém? Deus está falando com você. De uma forma ou de outra, Deus fala com você. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões, Deus fala através dos anjos, Deus fala através da pregação do culto, Deus fala através da palavra, Deus fala através do Espírito Santo, Deus fala através do irmãozinho que muitas vezes está ali no seu lado e te dá um cutucão. É Deus falando. Eu quero concluir com o texto de Jó 33:14, que diz assim, eu vou ler na versão NVI, diz assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que os homens não percebam. Quando fala homens aqui, diz mesmo quando o ser humano não perceba. Novamente eu vou ler. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Deixa eu agora, como se diz, ser pastor, apacentar só um pouquinho. Quem não percebe que Deus fala, se você fizer uma análise daquilo que eu ministrei, quem não percebe que Deus fala são os que não leem a Bíblia e que não têm comunhão com o Espírito Santo, e aqueles que não nasceram de novo. Esses talvez possa dizer, Deus não fala. Mas se você é filho de Deus, se você já confessou o seu Jesus, se você já nasceu de novo, Deus fala com você. Se você ler a Bíblia, Deus fala com você. Se você for sensível, tentar escutar aquilo que o Espírito Santo fala dentro de você, aquela intuição que às vezes está dentro de você, é o Espírito Santo falando. Deus fala, meus amados, não tem como. Eu sei que existem muitas vozes ressoando, e nós precisamos, discernir qual a voz de Deus, qual é a voz do Espírito Santo. Existem muitas vozes, mas nós precisamos discernir qual é a voz de Deus. Tem um livro
chamado De Dentro para Fora. Eu li há pouco tempo e tem uma frase que eu trouxe para essa ministração e eu encerro com esta frase: a voz que damos ouvidos é a que governará a nossa vida. A voz que nós damos ouvidos é aquela que reina, é aquela que governa a nossa vida. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.